Atenção, pessoal! Preparem-se para a prova de que a dignidade sempre vence o desprezo. Esta não é apenas a crônica do colapso de um homem arrogante, mas o épico da ascensão meteórica da mulher que ele ousou subestimar. Eduardo Mendes, o empresário de 38 anos e arquiteto de sua própria ruína, achou que podia comprar a paz, a saída e o silêncio com um salário irrisório. Ele presumiu que o dinheiro, seu Deus pessoal, era a ferramenta definitiva para apagar a história. Mas a mulher que ele abandonou no momento mais vulnerável de sua vida, a engenheira brilhante que ele rotulou com desprezo como dona de casa desatualizada, estava prestes a provar o quão profundamente ele estava enganado. Ela não voltou apenas para reaver sua vida, sua carreira, seu nome. Ela voltou para comprar o império de mentiras dele. A vida é feita de reviravoltas que fariam qualquer roteirista se curvar, e o que eu mais amo é desmascarar a arrogância cega de quem usa o poder financeiro para oprimir o mais fraco. Esta é a saga de Marina Santos, uma história que mostra como a sua competência invisível se revelou com uma força total, inabalável e, acima de tudo, esmagadora. O cheiro de álcool e antisséptico era a única coisa que lembrava Marina Santos, com seus 34 anos, de que ela havia acabado de enfrentar a maior batalha física de sua vida. A dor da cesárea ainda queimava, uma linha vermelha de fogo que dividia seu corpo, lembrando-a da intervenção cirúrgica de 6 horas antes. No quarto 304 de uma maternidade privada, ela havia dado à luz a sua primeira filha, Sofia. Exausta, mas em êxtase puro, Marina observava o pequeno milagre aninhado em seu peito. Sofia era perfeita, um farol de esperança e um tesouro recém-descoberto. Aquele momento era para ser a apoteose da felicidade e da união do casal, o ápice dos 10 anos de casamento com Eduardo Mendes. A porta se abriu. Não foi a enfermeira com as vitaminas ou a sogra com um buquê de flores e lágrimas de felicidade. Foi Eduardo. Ele não trazia a alegria transbordante de um pai recém-chegado. Trazia o peso frio, pesado e gélido de um carrasco que acabara de assinar uma sentença. Eduardo, um empresário bem-sucedido no ramo da construção civil, dono de uma empresa próspera, que, ironicamente, Marina, com sua expertise em engenharia e gestão, havia ajudado a estruturar e otimizar nos primeiros anos, quando ele mal engatinhava no mercado, entrou no quarto com uma frieza clínica que Marina nunca havia testemunhado em uma década de convivência. Ele caminhou até a mesinha ao lado do leito, onde havia uma garrafa de água e o prontuário da paciente, e jogou um envelope amarelo pálido com um desdém que feria mais do que a incisão cirúrgica. Ele o depositou como quem descarta lixo, algo sem valor. "Quero o divórcio", ele disse, e a voz dele era plana, sem emoção, um anúncio seco, como se estivesse proferindo a previsão do tempo para o dia seguinte, sem se importar com a tempestade que causaria. Marina sentiu a anestesia da cesárea falhar. O choque a atingiu com a força paralisante de um soco no estômago. Ela mal conseguiu respirar, apertando Sofia contra o peito como se a filha fosse a única âncora em um naufrágio que se iniciava. "O quê?" ela conseguiu sussurrar. "Carla está grávida." O nome a atravessou como um caco de vidro em carne viva. Carla, a secretária de 28 anos, a funcionária que Marina via ocasionalmente em festas de fim de ano da empresa, que sempre a cumprimentava com um sorriso tímido, quase submisso. Marina, a esposa, dedicada à mãe recém-parida à dona de casa, que havia posto sua brilhante carreira em stand-by para apoiar a dele e focar na família que ela ingenuamente pensava era o pilar de ambos, havia sido trocada por uma mulher que ela julgava ser apenas um detalhe irrelevante na paisagem do escritório. Eduardo prosseguiu com a frieza da execução de uma sentença de morte. Ele não podia mais adiar o divórcio. O tempo para ele era medido pela gestação de Carla, que já se tornava visível. Ele precisava de uma nova vida,
uma nova família, e a presença de Marina era uma inconveniência a ser eliminada com a máxima velocidade. Dentro do envelope amarelo estava a prova mais cruel da sua premeditação e maldade. Os papéis do divórcio já estavam assinados por ele. A proposta de pensão para Sofia era uma afronta, um ultraje que beirava a indecência. R$ 300. Apenas R$ 300 para uma criança em uma das cidades, com o custo de vida mais alto do país. Filha de um empresário que ostentava carros de luxo e uma vida de alto padrão. Uma pensão irrisória, um insulto direto à dignidade de Marina e à necessidade básica de sua filha. O golpe de misericórdia veio com a exigência tirânica. Marina tinha um prazo cruel de 60 dias para deixar a casa. Apenas 60 dias para se recuperar de uma cirurgia complexa, cuidar de um recém-nascido, enfrentar um divórcio traumático e, o mais importante, reconstruir uma vida inteira do zero, sob a sombra de um trauma gigantesco. A humilhação, no entanto, não parou no envelope. Eduardo havia sido meticuloso em sua maldade financeira, agindo com a precisão de um predador. Ele havia agido antes de vir ao hospital para dar seu recado. Todos os cartões de crédito adicionais de Marina haviam sido cancelados. A conta conjunta do casal estava bloqueada, seu acesso aos fundos da família cortado de forma abrupta. Quando ela checou sua carteira, encontrou o saldo de sua independência, apenas R$ 80. Ele estava tentando quebrá-la financeira e psicologicamente, reduzindo-a à dependência total, garantindo que ela não tivesse a força, os meios ou os recursos para lutar na justiça por seus direitos e os de Sofia. Eduardo a queria de joelhos, implorando por migalhas. 3 dias após o inferno na maternidade, Marina estava de volta à sua casa, mas já se sentia uma intrusa marcada para sair. O telefone tocou. Era Carla, a amante. A conversa foi a materialização da arrogância e do cinismo, um retrato fiel da maldade orquestrada. Carla não estava ligada para pedir desculpas ou negociar com um mínimo de humanidade. Estava lá para impor condições cínicas e humilhantes. Eduardo está ocupado, mas eu posso resolver isso para vocês. A voz dela era doce, mas carregada de veneno e escárnio. Olha, te dou R$ 500 por mês de pensão para Sofia, o que é muito mais do que a lei exige por um recém-nascido, em troca de você assinar o divórcio amanhã. Marina sentiu o sangue ferver. A dor da cesárea e do coração pareciam se unir em uma combustão interna. Amanhã? E por que tanta pressa em me tirar daqui? Queremos fazer a festa de casamento na casa. Carla riu, um som estridente, vazio e debochado. E convenhamos, seria estranho fazer a festa na casa da ex-mulher, né? Saia da casa até domingo no máximo. E renuncie ao direito de pedir revisão de pensão por 5 anos inteiros. É pegar ou largar. O ultimátum era aterrorizante e cruelmente calculado. Se Marina não aceitasse a proposta humilhante, Eduardo contestaria a paternidade na justiça. Um processo longo, doloroso e publicamente humilhante, baseado na alegação infundada de que a criança poderia não ser dele, tudo para protelar e exaurir a ex-esposa. A ameaça era clara. Marina ficaria 2 anos sem receber nada, tendo que pagar advogados com os ridículos R$ 80 que lhe restavam. Eduardo, através de sua amante, a chamou de dona de casa desatualizada, uma mulher sem coragem para lutar, sempre preferindo o caminho fácil e a dependência financeira. Ele cometeu naquele momento o maior e mais caro erro de sua vida. Ele não estava lidando com a esposa submissa e exaurida que ele conhecia e desprezava. A humilhação acordou a engenheira civil brilhante, formada pela prestigiada Escola Politécnica da USP, que estava apenas dormindo sob a fachada de dona de casa. A dor da cesárea e do coração partido se transformou em uma determinação fria, inabalável e mortalmente precisa. Você me verá de novo, Eduardo.
Ela sussurrou para o telefone, mesmo após desligar, com a voz embargada, mas firme. Eu vou provar que Eduardo estava errado. Eu vou lutar, e você vai se arrepender de cada palavra. Marina não iria apenas sobreviver, ela iria ressurgir. O ressurgimento da Fênix, a engenheira desperta. O prazo cruel de 60 dias expirou. Marina não saiu da casa de mãos vazias nem cabisbaixa. Ela saiu de cabeça erguida. Com os R$ 80 e uma ajuda emergencial de uma tia, ela conseguiu alugar um pequeno quarto em uma pensão nos fundos de uma casa de família, pagando o primeiro mês antecipado. Com Sofia nos braços, Marina estava livre da tirania opressora de Eduardo. Mas o desafio era monumental, beirando o impossível para a maioria das pessoas. Marina Santos não era uma dona de casa desatualizada. Ela era uma engenheira civil formada pela Escola Politécnica da USP, uma das instituições mais prestigiadas e exigentes do país, conhecida por formar líderes e profissionais de excelência. Em sua juventude, ela havia projetado edifícios complexos, supervisionado a construção de pontes e otimizado sistemas logísticos para grandes corporações, demonstrando uma capacidade técnica e gerencial inigualável. Ela havia apenas escolhido, por amor e dedicação à família, pausar sua carreira para a maternidade, um sacrifício que Eduardo convenientemente usava como arma de destruição moral e profissional. Seu retorno ao mercado foi brutal. Eduardo, percebendo que ela não havia se curvado à sua proposta, começou uma sabotagem metódica e criminosa. Ele usou sua ampla rede de contatos na construção civil para ligar para os clientes em potencial de Marina, disseminando a mentira covarde de que ela era instável, emocionalmente frágil e não confiável, devido ao divórcio e à maternidade recente. Por 5 longos anos, ele havia trabalhado metodicamente para destruir a carreira dela, para mantê-la dependente de sua pensão irrisória. Ele havia transformado a luta de Marina por justiça e independência em um pretexto para abandono da filha, caso ela precisasse viajar a trabalho, ameaçando constantemente com a disputa de guarda. Mas Marina era inquebrável, ela era resiliente. Ela encontrou um trabalho como consultora freelancer em pequenos projetos, aproveitando sua rede antiga de contatos da faculdade e do início de carreira, provando seu valor projeto a projeto, com excelência inquestionável. Em 6 meses, seu currículo, sua ética e a qualidade superior de seu trabalho falavam mais alto que as mentiras destiladas por Eduardo. Ela conseguiu, então, um emprego de alto nível na construtora Horizonte, uma empresa renomada no mercado, com um salário inicial de R$ 12.000 por mês. Era um recomeço sólido, mas a sede por justiça ainda não havia sido saciada. A revelação chocante que selaria o destino de Eduardo veio no processo de pensão alimentícia. No tribunal, o advogado de Eduardo, com a maior e mais cínica cara de pau, alegou que o empresário, dono de uma construtora que competia em grandes licitações, ganhava apenas R$ 10.000 por mês. Com esse valor simulado, essa maquiagem financeira, a pensão de Sofia seria fixada em um valor mínimo, talvez R$ 1.500. Marina, com seus instintos de engenheira, gestora e com seu conhecimento íntimo do funcionamento da empresa, sabia que aquilo era uma falácia, uma mentira deslavada. Ela conhecia a margem de lucro da empresa e o padrão de vida ostentatório de Eduardo. Ele ganhava, no mínimo, R$ 15.000 por mês, mas muito mais com os lucros não declarados e bônus ocultos. Eduardo estava escondendo renda, uma prática criminosa conhecida como fraude à execução de alimentos, para pagar menos à própria filha. Neste momento, a engenheira planejou sua estratégia mais ousada, digna de uma operação de inteligência de alto nível. A justiça exigia provas, e ela sabia exatamente onde encontrá-las, na fonte. Vou trabalhar na empresa terceirizada que fazia limpeza no escritório dele,
ela confidenciou ao seu advogado, que a olhou com uma mistura de choque, fascínio e admiração por tanta coragem. Posso conseguir acesso aos documentos. Ninguém suspeitará da faxineira que acabou de chegar. Eles só verão a dona de casa desatualizada. Marina, a ex-esposa do chefe, a engenheira da USP, passou 3 longos dias vestindo um uniforme de zeladora. Ela limpava o chão, esvaziava lixeiras e, com a precisão de um cirurgião em uma operação de risco, vasculhava o escritório de Eduardo durante a madrugada, após todos terem saído. Na terceira noite, o alvo foi atingido. A prova irrefutável foi encontrada. Em uma pasta que ele havia deixado descuidadamente em uma lixeira de metal, ela encontrou e fotografou contra-cheques que mostravam o salário real de R$ 15.000. Extratos bancários de uma conta secundária, secreta, com depósitos regulares muito além do salário declarado na justiça. Declarações de imposto de renda que ele havia preparado, mas não enviado, revelando lucros de sua empresa que ele havia ocultado do fisco e da justiça. O golpe de mestre veio a seguir, o checkmate da inteligência. Em uma ligação cuidadosamente gravada, simulando uma briga acalorada sobre a venda de um carro antigo, Marina o induziu com maestria a confessar o crime. Claro que eu não ganho só 10.000, eu tiro o dobro daquilo, sua burra, mas você nunca teria coragem de me denunciar, não é? Com essas provas irrefutáveis, Marina não só desmantelou a fraude de Eduardo, como também garantiu que ele seria processado criminalmente por sonegação fiscal. Ela finalmente conseguiu uma pensão justa de R$ 3.000 por mês. A mulher que ele havia tratado como burra demais para descobrir suas mentiras, a dona de casa desatualizada, o tinha desmascarado, provando que sua inteligência ia muito além da sala de estar que ele a forçou a habitar. O processo judicial contra Eduardo trouxe à tona não apenas sua fraude, mas a verdade sobre sua crueldade e sabotagem. O diretor da construtora Horizonte, Arthur Mendonça, um veterano respeitado no mercado, descobriu que Eduardo havia sido o responsável pela sabotagem profissional de Marina, difamando-a e tentando destruir seu nome. Arthur, um empresário com um profundo senso de justiça e extrema admiração, já estava chocado com a competência técnica e a resiliência que Marina demonstrava diariamente em seu trabalho. Mas a indignação com a maldade de Eduardo foi a gota d'água. Ele viu ali um talento que precisava ser não apenas retido, mas empoderado. Arthur fez a proposta que mudou o curso da vida de Marina para sempre, um reconhecimento à sua excelência profissional. Marina, você tem um talento que não pode ser contido. Eu não quero apenas você como minha funcionária. Quero você como minha sócia. A proposta era de uma participação de 30% na construtora Horizonte. O salário base de Marina, somado à participação nos lucros da empresa, elevava sua renda para, no mínimo, R$ 50.000 por mês. R$ 50.000. Marina engoliu em seco. Aquele valor não era apenas dinheiro, era a mais pura e inegável segurança para Sofia, o futuro blindado que ela havia jurado dar à filha. Nenhum juiz no país, em sã consciência, poderia ameaçar a guarda de uma filha com uma mãe que ganhava aquela quantia, que era uma das profissionais mais competentes do setor e que havia provado a fraude criminosa do pai. Ela aceitou a sociedade. A engenheira que um dia foi forçada a limpar o chão do escritório do ex-marido estava prestes a se tornar uma das figuras mais poderosas e influentes do mercado. Sua primeira missão como sócia da construtora Horizonte foi estratégica e, para Marina, pessoalmente satisfatória: concorrer a um complexo empresarial de altíssimo valor, uma licitação que definiria o futuro da empresa nos próximos anos.
O valor do projeto, 500 milhões de reais. Um projeto que catapultaria a empresa vencedora para um novo patamar de mercado. E adivinhe quem era o principal concorrente na licitação? A empresa de Eduardo Mendes. A rivalidade no mercado se tornou o palco da vingança mais fria e doce. Marina utilizou todo o seu conhecimento técnico, sua capacidade de planejamento detalhado e a expertise em otimização de custos que ela havia adquirido antes de se afastar para o casamento, uma experiência que Eduardo jamais possuía. Ela não estava motivada pela raiva destrutiva, mas pela excelência profissional. Seu projeto era mais inovador, mais sustentável e, crucialmente, mais lucrativo para o cliente final, demonstrando uma visão de futuro que Eduardo, preso em sua arrogância e métodos antigos, não conseguia mais alcançar. O resultado da licitação foi anunciado em uma conferência pública de grande porte. Eduardo assistiu, pálido, o suor frio escorrendo, enquanto Marina, em pé ao lado de Arthur Mendonça, recebia os aplausos da plateia e dos investidores. Marina venceu o contrato. Eduardo perdeu o maior projeto de sua vida, 500 milhões de reais, para a ex-mulher que ele havia abandonado na maternidade. A vingança mais doce era o sucesso inegável dela e o fracasso absoluto de seu agressor. O triunfo de Marina na construtora Horizonte ressoou na indústria. Sua reputação de competência técnica combinada com uma ética de trabalho impecável a transformou em um alvo de headhunters internacionais, os caçadores de talentos mais seletos do mundo. O golpe final, o nocaute que selou o destino de Eduardo para sempre, veio quando uma delegação francesa, o Grupo B, uma das maiores construtoras e incorporadoras da Europa, a procurou. Eles queriam que ela liderasse a expansão da empresa na América Latina, um mercado estratégico. O salário, 200 mil euros por ano, o que na cotação da época equivalia a mais de 1 milhão de reais por ano, ou seja, mais de 100 mil reais por mês, um valor que Eduardo jamais sonharia em alcançar. Marina aceitou a proposta. Ela se tornou uma potência global, uma líder incontestável. Enquanto isso, o mundo de Eduardo Mendes desmoronava em uma queda livre vertiginosa. A arrogância e a negligência o fizeram subestimar o mercado e, pior, subestimar a inteligência de Marina. A ausência do contrato de 500 milhões de reais abalou fatalmente sua construtora. Ele continuou a perder contratos, um após o outro, para a construtora Horizonte, a empresa onde Marina era sócia e principal estrategista. A justiça, munida das provas que Marina, a faxineira espiã, coletou, o pegou em flagrante. Ele perdeu mais de 15 contratos subsequentes, e o declínio financeiro foi rápido, humilhante e sem freios. Carla, a amante, que se casou com ele por puro interesse financeiro, o abandonou. Pior, ela o roubou, esvaziando suas contas bancárias remanescentes antes de fugir, demonstrando que o caráter dela não era melhor que o dele. O Ministério Público o processou por sonegação fiscal e fraude à execução de alimentos. Eduardo Mendes, o homem que havia entrado no quarto de maternidade para ditar a falência e a morte da vida de Marina, acabou falido, abandonado e, finalmente, preso pela cadeia de crimes que ele mesmo orquestrou. Marina, que havia começado a história com apenas R$ 80 na carteira, encerrou a saga na capa da principal revista do setor de construção civil, a Engineering Today. A manchete: a arquiteta do próprio destino, Marina Santos, e a ascensão meteórica do Grupo B na América Latina. Ela provou que a competência invisível sempre vence o preconceito e a crueldade. Ela não só conseguiu sair da casa dele com dignidade e segurança para a filha, como havia prometido. Ela voltou comprando, com sua excelência e mérito inquestionável, o lugar dele no mercado, varrendo-o para o lixo da história empresarial.
O legado de Marina não era de vingança pequena, mas de triunfo monumental. Ela não destruiu Eduardo, ele se autodestruiu, e ela estava lá para documentar o processo, armada apenas com sua inteligência e inabalável resiliência. E aí, o que você faria no lugar da Marina? A história da engenheira que virou sócia e diretora internacional é a prova de que o talento de verdade não se esconde, ele se revela com força total quando a dignidade é atacada. Cada história que compartilhamos aqui carrega um pedaço da nossa humanidade. Se esta história tocou a sua alma e lhe proporcionou um momento de profunda reflexão sobre o poder da resiliência, deixe seu like para não perder as próximas lições e emoções que a vida nos traz. Inscreva-se e junte-se a nós nesta galeria de grandes histórias.